Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu estou hoje muito feliz porque há 30 anos eu frequentava essa casa. Inclusive minhas filhas, que eram pequenas, 5, 6 anos, iniciaram a evangelização aqui. E eu até fiz um curso com o professor Valdo Lima, aqui também, sobre as obras de André Luiz. E depois eu mudei e estou retornando agora. Para mim é assim uma alegria estar aqui com vocês, né? Nessa noite assim tão memorável, tão cheia de paz, e poder conversar com vocês sobre a paz. Antes de nós passarmos para a nossa reflexão, vamos fazer uma breve leitura para que nós possamos nos conectarmos melhor com Deus. E vocês me permitam, eu vou ler essa leitura, esse trecho. É uma mensagem que é de um momento espírita que diz assim: a simplicidade e a indiferença pelas coisas materiais revelam paz interior, luz e autoconhecimento. O homem descobre dentro de si o Criador. Ele o vê em toda parte ao seu redor. Serena todo o seu interior. Cessam todas as dúvidas. Desaparecem todas as angústias. Os horizontes se ampliam. Não há mais a presença da insegurança, do medo, da desolação. O homem enxerga o mundo como ele é, sem fantasias, fronteiras e nem temores. Calam-se todas as queixas. O homem alcança a liberdade do pensamento, do sentimento, e é solidário com a humanidade. O bem, o amor toma conta de toda a sua vida. Ele está repleto de Deus. Consegue ser feliz na felicidade do outro. Não reclama, não agride. É compreensivo em todas as questões existenciais. Caros amigos, aquele que fez consciência no poder do Criador não se deixa abater por nenhuma emergência do processo evolutivo terreno. Esse homem, ele alcançou suficiente domínio sobre si mesmo. Faz exercício de autocontrole pelo autoconhecimento. Corajosamente administra todo o processo existencial, sem desespero, sem dúvida e sem sentimento de injustiça. Nossa felicidade depende da nossa paz interior. A resignação consciente significa conquista de serenidade, luz, fé e paz. E nesse sentimento harmonioso, ao qual somos convidados, vamos nos conectar a Jesus, que é o nosso mensageiro, nosso mestre e príncipe da paz. Todos os seres humanos desejam e anseiam pela paz. A paz interior que promova a felicidade própria em qualquer lugar onde esteja ou em qualquer situação em que se encontre a criatura humana. Paz mundial gerada pelo entendimento e fraternidade entre todas as nações, facultando progresso ao planeta Terra e alegrias aos seus habitantes. Entretanto, e apesar de já existir a conscientização sobre a necessidade da paz,
o cenário mundial se mostra carregado de guerras, envolvidos em conflitos de toda ordem, né? Como nós podemos observar diariamente nas mídias. Embora não disponhamos de dados estatísticos oficiais ou oficiosos para afirmá-lo, desconfiamos que a palavra mais pronunciada atualmente no mundo é a paz. Ao que parece, não há quem não deseje a paz. Todo mundo quer estar em paz. Paz na família, paz para trabalhar, para progredir, paz para refletir, paz para poder tomar as melhores decisões sobre questões simples ou complexas, paz entre as nações, paz para desfrutar realmente de momentos de tranquilidade, paz íntima ou interior. E outros tipos de paz que muitos de nós desejamos, né? Quantas vezes você pergunta a um filho ou a qualquer pessoa o que ele quer? Ele só quer que me deixe em paz. Mas daí, essa paz não é a outra pessoa que vai dar para ele, né? Isso é uma conquista interior. Embora as aparências indiquem o contrário, principalmente diante da enxurrada de notícias veiculadas diariamente pelos meios de comunicação global, há sim, por outra parte, pessoas trabalhando silenciosamente, sem alarde, para obter a paz possível na Terra. Um planeta de provas e expiações ainda. A Federação Espírita Brasileira fez a edição e a distribuição de um livreto baseado nos ensinos espíritas em 2017, acrescentando mais um recurso à campanha Construamos a Paz Promovendo o Bem. Por ela lançada e voltada a oferecer caminhos de construção para a paz. Construção, sim, e responsabilidade de cada ser humano em se empenhar no cumprimento das leis de Deus, considerando que a paz no mundo começa imprescindivelmente pela paz interior. Emmanuel reforça com essa passagem na primeira folha desse livro que a Federação lançou. Então ele diz: reflete na importância da tua própria imortalidade e recorda onde estejas, que a paz de teu semblante, de teu ambiente, começa invariavelmente de ti. Então vejam que até agora os Espíritos só nos falam que a paz tem que começar de nós. Nós não podemos ter a paz dos outros. Nós temos que conquistar primeiro a nossa, para depois nós oferecermos a alguém em forma de tranquilidade, de ambiente em paz, de doações de alguma forma da nossa parte, doações, que eu digo não é em dinheiro, é doações de tarefas que possamos fazer em paz. Nem sempre é fácil admitir, mas o que se passa na sociedade de um modo geral é apenas um reflexo do que ocorre em nossas próprias casas, em nossas famílias. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa família não está em paz porque tem amizades com tal vizinho, frequenta tal ambiente, não é? Nós pensamos que é isso.
mas na verdade não é. O nosso núcleo familiar não conquistou a paz, porque se ele tivesse conquistado aonde ele for, ele vai estar em paz. Então isso tudo nos leva a repensar aquela expressão corriqueira que se diz que a família é a célula-mãe da sociedade. Imagine, né? E o que esse pequeno preâmbulo significa? Ou melhor, pretende significar? Simplesmente que a paz, ela é passível de construção. De nossa construção, diga-se de passagem. Como, por exemplo, com uma mudança no nosso comportamento, na nossa postura, com a ampliação da nossa consciência, com o nosso melhor a cada dia, que esse melhor seja cada vez mais esclarecido no entendimento, com a nossa verdadeira vontade de alcançá-la, quanto possível, devagarinho, não precisa apressar, devagarinho, pouco a pouco, tal como ocorre com qualquer conquista, visto que nem a natureza, ela dá saltos, né? Tudo ocorre devagar. Sabe-se que qualquer caminhada, por mais longa que seja, ela começa pelo primeiro passo. Tudo pode iniciar nas nossas casas, meus irmãos. Portanto, façamos uma experiência, cada um de nós aqui que saiu hoje, faça essa experiência na sua casa. Comecemos por tratar os integrantes da nossa própria família com mais respeito, com atenção, com carinho, com gentileza e principalmente com mais amor na mente e no coração. Procuremos fazer em casa, em termos de tratamento, o que costumamos fazer com os outros fora de casa. Porque nós somos assim, né? Os outros na rua nós tratamos super bem, mas em casa Deus nos acuda. Então vamos fazer igual. Comecemos por tratar todos os nossos familiares com todo esse respeito, com todo esse carinho que nós tratamos os nossos irmãos fora de casa também. E vocês vão ver que a diferença será gigante, para melhor e para todos. Ao contrário do que aparenta, não será tarefa difícil, especialmente por já sabermos de cor e salteado que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Sabemos que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 276. A expressão reproduzida é bastante clara, mas não custa relembrar, enfatizando o espírita ou simpatizante do espiritismo, que ele não é um ser angelical, não é perfeito, até mesmo porque vive ainda no mundo, num planeta de categoria inferior no universo. Um mundo de expiações e provas, todos nós sabemos disso, aonde ainda prevalece o mal e as imperfeições. Todavia é importante que não se perca de vista que é o mesmo ser que busca de forma continuada e permanente a sua transformação moral, para melhor, evidentemente, e que emprega os seus melhores esforços para domar suas más inclinações, oriunda de passado recente ou remoto, que ainda teimamos em carregar conosco. E como muito bem salientado pelo Espírito Camilo, através da psicografia do médium Raul Teixeira,
Ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer a paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Eu achei essa passagem do Espírito Camilo perfeita, né? Porque nós queremos estar em paz de todo jeito, mas nós não compreendemos a paz. Nós não sentimos, não conseguimos senti-la, porque nós ainda não desenvolvemos isso no nosso íntimo. E nós precisamos trabalhar para que consigamos isso. O livro que se encontra esse trecho é a Carta Magna da Paz, na página 141. Desta forma, convém registrar que uma das bandeiras do Espiritismo é a reforma íntima, porque com ela nós vamos começar a aprender a construir a paz dentro de nós. A reforma íntima para melhor, com a substituição gradual do ser velho que insiste em permanecer conosco, em nossa intimidade, e mais grave ainda, ele insiste em prevalecer em nossas decisões. É preciso, pois, que coloquemos em prática o que aprendemos com a abençoada doutrina espírita e que já retemos de modo consolidado, ou seja, é indispensável que nos esforcemos por nossa transformação moral, que combatamos de forma constante as nossas más inclinações e que procuremos substituí-las por ações positivas, notadamente no bem. Mas onde está a paz prometida? Você pode se perguntar. É verdade que vivemos num mundo cheio de guerra, de violência, de contradições e de misérias. Mas se meditarmos na palavra de Deus, veremos que tudo que nos traz a paz foi providenciado por Jesus. Então temos que nos voltar para Ele. Ele deixou como ensinamento o amor, o perdão, a tolerância, a compaixão, a bondade, a paciência, a verdade. São aquisições que nos levam a construir a paz. E são essas aquisições que nós temos que trabalhar incessantemente para poder adquirir pelo menos um pouquinho de cada uma. É difícil? É. Mas nada que Jesus deixou escrito no seu Evangelho, através dos apóstolos, é impossível. Ele não disse que seria fácil, mas também não disse que era impossível. E todos nós podemos conseguir, com muito trabalho, com muita perseverança, todas essas virtudes que Ele nos ensinou. Quando escolhemos viver segundo os ensinamentos do Cristo, a paz é a consequência. Quando Jesus Cristo nasceu, os anjos cantaram uma mensagem dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 14. Paz em todas as áreas, na física, na emocional, na financeira, na familiar. Em João 14, versículo 27, temos um relato da despedida de Jesus aos discípulos. Momento em que o Mestre lhes deixou também uma herança. E ele disse aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Notem que Jesus disse que a paz que ele deixou não é a mesma que o mundo oferece.
Logo podemos concluir que a paz de Jesus é diferente, distinta daquela que o mundo ou as coisas que nele há oferecem. Mas qual a diferença entre a paz de Jesus e a paz que o mundo oferece? Muito, né? Muito diferente. O mundo oferece um sentimento de paz, sentimento este que é advindo de uma situação, geralmente apenas quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, nós dizemos que estamos em paz, né? Quando se está empregado, nós estamos em paz. Quando se ganha uma promoção, quando se conquista algo muito desejado, no mundo não a encontraremos, mas podemos promovê-la às pessoas, ao mundo que grita por paz. Enfim, a paz do mundo surge apenas quando os sonhos e desejos são realizados. Não é? Quando eu consigo realizar uma viagem, eu vou na maior alegria e eu acho que é sinônimo de paz. Quando eu compro um bem, né, um bem material, um carro, uma casa, digo, agora eu vou morar em paz, porque eu tenho minha casa própria. Mas estar em paz não é só isso, né? Não é você ter todas as coisas materiais, ela transcende disso tudo. Essa paz que o mundo oferece, ela é efêmera, circunstancial. É uma paz condicional, né? Ela está presente somente nos bons momentos, na alegria, nas realizações do homem. E quando as coisas não acontecem de acordo com a vontade da pessoa, quando não são favoráveis, contrárias aos anseios do coração, o sentimento de paz bate asas e vai embora. Porque ela só se mantém quando se tudo estiver bem. Essa é a paz que o mundo oferece. Quando os sonhos e desejos são frustrados, contrariados, surge então a perturbação, a tristeza, o desânimo, a depressão e a murmuração. Aí você não está em paz também. Completamente diferente do sentimento de paz mundano é a paz de Jesus Cristo. Ele opera em todos os momentos. Ela opera em todos os momentos, essa paz, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Quando há abundância ou escassez, de emprego ou desemprego, saúde ou enfermidade, a paz permanece em todos os estados, porque ela é uma coisa interior e você vai enfrentar todas essas dificuldades com fé em Deus, com paz, com serenidade, com fé. Aí sim você pode dizer que conquistou a sua paz interior. Mas isso só é possível, né? Agir dessa forma para aquele que recebe o Jesus de paz em seu íntimo. Se você o tem, a paz dele alcançará o seu coração. E nada nem ninguém poderá tirá-la de você. Jesus nos outorgou um sentimento de paz. Mas ele nos deu a sua paz. Ele nos deu. Foi o único que pôde dizer isso para nós. Nos doar a paz que ele tinha. Porque nós ainda não somos capazes de fazer isso com ninguém. Pelo fato de muitos não terem essa compreensão, nos momentos de aflições e de dor,
a pessoa culpa muitas vezes a Deus pelo que se está vivenciando. Mas Deus não é culpado por nenhuma tragédia. Também não deseja a infelicidade de nenhum dos seus filhos. Ao contrário, Deus é bom e justo e tem o melhor para cada um de nós. Nós fazemos escolhas que podem nos trazer sofrimento, mas Deus não. Todas as escolhas de Deus é para o nosso crescimento. Ele sempre faz a escolha certa e deseja que seus filhos experimentem da paz que excede todo entendimento. Mesmo que tudo não esteja dando certo na sua vida, a paz pode existir. Não precisamos viver preocupados, pois nossa vida está nas melhores mãos, que é a de Deus. Podemos descansar nos braços do Pai, pois pela fé de que Ele está cuidando de tudo o que precisamos, é possível ter paz e descansar em meio à tempestade. Creiamos nisso. Mas nós sempre sofremos por antecipação, né? Nós queremos saber o que vai já acontecer amanhã, daqui a uma semana, e se acontecer dessa forma? E se fulano agir assim? Então nós já nos sentimos com aquela ansiedade, com aquele sofrimento antecipado, sem necessidade, porque nós nem sabemos se vamos amanhecer o dia vivos. Então, nós temos que deixar tudo nas mãos de Deus e viver apenas o hoje. Um bom começo é procurar realizar a nossa parte, a parte que nos compete, seja qual for o campo de atividade, do melhor modo possível, com qualidade, com capricho, com zelo e com amor. Aliás, como é fácil observar, tudo que é feito com amor produz um ótimo resultado, né? Eu acho que todos nós aqui já observamos isso. E ao contrário também produz o pior resultado. Sim. É, exatamente. Como vivemos em regime de interdependência, todos nós dependemos um do outro, e bem ao contrário do que alguns pensam, todas as tarefas são importantes. Porque muitas vezes pensamos que a tarefa que eu realizo, ela não tem importância nenhuma, e aí isso tira minha paz, tira meu sono. Eu preciso arrumar uma ocupação melhor. Às vezes até precisa, é necessário, mas que faça isso em paz, né? Sem sofrer, sem ansiedade, sem passar por cima de ninguém, buscando o que é melhor para você de acordo com as suas condições. Ninguém se arrependerá por agir no bem, ninguém, por optar pelo bem sempre, sem hesitação e em qualquer situação e em qualquer circunstância. E como já foi dito por muitos espíritos, fazer o bem não tem contraindicação. Fazer o bem faz bem. Em texto atribuído ao filósofo grego Aristóteles, que viveu 360 anos antes de Cristo, intitulado Revolução da Alma, entre outras coisas, lê-se que a tua paz interior é a tua meta de vida. Vejam só, né? Que coisa assim, marcante. A tua paz interior, como se diz, deverá ser a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo,
Mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Olha só que coisa linda, né? Esse filósofo, 360 anos antes do Cristo, já falava nessa paz íntima que nós temos que buscar. A propósito, é oportuno relembrar que as leis divinas ou naturais, elas estão escritas em nossa consciência, né? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Essas leis, elas estão escritas de tal modo que cada um de nós sabe bem no íntimo se agiu bem ou mal com alguém. Não é preciso, portanto, que alguém nos diga, nos aponte, ou avalie, ou julgue, para que nós possamos chegar a essa conclusão. Até porque, quando nós fazemos alguma coisa errada com alguém, nós chegamos em casa e vamos nos recolher para dormir, para deitar, aquele pensamento vem na nossa cabeça e a gente, poxa, eu poderia ter agido de outra forma. Para que eu fui falar assim? Poderia ter falado com mais calma. Ou por que eu fiz tal coisa? Não é? Isso acontece com todos nós. Por quê? Porque a nossa consciência nos cobrando que nós agimos errado com o nosso irmão. E que nós temos que corrigir isso no dia seguinte. Temos que fazer como Santo Agostinho, né? Todos os dias. Ele se deitava e repassava tudo que ele tinha feito e ele anotava tudo que tinha feito de errado para no dia seguinte ele consertar, ele pedir perdão e ir em busca de quem ele magoou para se desculpar. E nós podemos fazer isso também. Também é conveniente reproduzir aqui o ensinamento de Emmanuel. Que Emmanuel psicografava, como todos nós sabemos, com Francisco Cândido Xavier, né? E ele diz o seguinte: quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Está no livro Busca e Acharás. Joana de Ângelos, também, ela usa o exemplo de Jesus para falar sobre a verdadeira paz. A sua serenidade em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que Jesus era portador. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade, mediante ações de amor e de misericórdia que dilui as sombras da ignorância e da perversidade. Ou seja, cuida para que os teus atos sejam resultado de reflexão profunda que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. Continua Joana: não somente o dinheiro constitui fortuna, conforme supõem muitos homens enganados, referindo-se à vida e às posses na terra. Na mesma psicografia, Joana afirma que a paz é portadora de bênçãos que facultam a capacidade do amor e da caridade, tornando-se fundamental para a construção da vida exuberante. A ausência da paz transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade que acalma as ansiedades dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, deixa vazios existenciais que se tenta preencher com atitudes de arrogância e de perturbação. E Joana conclui: toma o Evangelho de Jesus
como roteiro para o comportamento. E em qualquer situação desafiadora, pergunta-te como o mestre faria caso fosse ele, e que decisão ele tomaria. Então é bem importante essa pergunta, né, e nós fazermos esse questionamento quando nos encontrarmos diante de alguma coisa que temos dúvida, não é? É perguntar como Jesus agiria se estivesse acontecendo naquela hora com ele, como ele agiria conosco. E aí nós com certeza vamos saber a resposta. Essa pergunta, não é, que nós podemos fazer, ela abre o matagal dos tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha que nós devemos percorrer. Escutar a voz interior como forma de harmonia em nossa caminhada. Devemos sempre fazer isso. Sempre procurar resolver os nossos problemas de forma harmônica, escutando realmente essa nossa voz interior, que nós podemos chamar de intuição, né? Que todos nós temos, que essa voz que nos diz, não vá por esse caminho, vá por aquele. E muitas vezes nós desobedecemos e vamos por aquele outro e alguma coisa dá errado. Ou então, não vá falar com fulano, não é o momento propício. E aí você vai e acaba havendo mais desarmonia, mais briga, mais confusão. E você vai criando mais débitos ainda, por conta de não escutar a sua voz interior. Aquela voz que começa a falar de paz dentro de você. Escutar a voz interior como forma de harmonia em nossa caminhada, ela, todos os dias, ela é uma forma de recuperarmos a esperança dentro de nós. Uma conquista que precisa, de fato, ser preservada como forma de cura para todo ser. Porque vejam que a pessoa, quando não está em paz, ela é uma pessoa doente. Ou doente mentalmente, ou ela vai somatizando outras doenças físicas e que depois vai realmente se transformar numa coisa séria, que poderá até levá-lo a um hospital, para uma cirurgia, para uma doença mais longa e que pode terminar com sua morte, porque daí vai ter uma depressão, um problema até mental muitas vezes. Então vejam que trabalharmos pela nossa paz interior deverá ser a nossa meta todos os dias. André Luiz afirma que a paz interior é o seu maior tesouro. E é mesmo, né? Porque você, com essa paz interior, você é feliz. Nada vai lhe deixar infeliz. Porque se você não conseguir uma coisa material que você tanto queria, você vai dizer, eu não consegui agora porque não é o momento e eu vou trabalhar para isso chegar no momento certo. Você não vai ficar depressivo, você não vai se revoltar porque não conseguiu. E isso acontece com as pessoas que ainda não estão trabalhando pela sua paz interior. Continuando, André Luiz, ele diz, não deixe que a ansiedade venha roubá-la, venha roubar a sua paz, nem permita que alguém a destrua. Seja com atitudes ou comentários,
seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. Ou seja, a paz também, ela é constituída de fé, não é? De fé. Você tem que ter aquela fé mesmo, bem forte, de que você está em paz e de que tudo vai passar e amanhã é outro dia e que vai amanhecer tudo melhor. Encontrar a paz para si mesmo e para os outros nos momentos de provação é um desafio, né? Para todos nós. Às vezes, a vida nos vira do avesso e abala nossas estruturas. Todos nós já passamos por isso, né? Por problemas seríssimos, em que nos sentimos realmente virados do avesso, sem saber até por onde começar. Talvez estejamos preocupados, muitas vezes, com problemas familiares, que nós achamos que não tem solução, com questões de saúde, com dificuldades que os nossos filhos têm na escola, ou inúmeros outros acontecimentos perturbadores do mundo atual, né? Como drogas, como a própria prostituição que hoje nós vemos aí, a gravidez fora de época na adolescência, e tantas outras coisas que perturbam a família. E como podemos encontrar a paz num mundo tão conturbado? É a pergunta que todos nós nos fazemos. Quer a falta de paz advenha de acontecimentos externos que estão fora do nosso controle, ou de coisas que podemos influenciar e mudar, aqui estão algumas sugestões para ajudá-los a encontrar a paz interior por meio de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós queremos também que as coisas fiquem em paz com coisas que nós não podemos controlar, que nós não temos o controle. Tipo, eu quero fazer uma viagem daqui a três meses. Mas eu posso controlar se daqui a 3 meses não vai acontecer alguma coisa e que vai me impedir de ir essa viagem? Não posso controlar isso, não é? Eu posso adoecer, eu posso perder dinheiro e não poder mais comprar a viagem, eu posso, um parente meu pode ter algum problema e me impedir de viajar, um filho, e eu posso até morrer e não ir, não é? Então são coisas que eu não posso controlar. Mas muitas pessoas ficam com ansiedade desde agora, quando marcam um prazo para fazer determinada coisa, e essa ansiedade acaba perturbando muito, tirando a paz. Então, isso não deve ser feito de jeito nenhum, que eu não posso controlar, eu tenho que deixar de lado. Se eu não controlo, eu deixo de lado. Não podemos continuar com isso. Se nós nos fizermos uma avaliação, a gente quer controlar tudo, não é? Façam a listinha, vocês em casa, das coisas que vocês não podem controlar e que vocês estão tentando para que vocês possam deixar de lado. Vocês vão ver que vão sentir um certo alívio. Muitas vezes nós queremos controlar o gênio da outra pessoa, que fala de determinada forma. Não podemos. Nós que temos que nos acostumar com ela, né? Porque ela não vai mudar. Então, as maneiras de encontrar a paz para si mesmo. Concentrarmos no que é eterno. Nós nos concentramos muito no que é efêmero, né? No que é coisas que se acabam.
Então nós temos que nos concentrar no que é eterno. É difícil nos sentirmos em paz quando nos concentramos apenas em preocupações de curto prazo. Mas se expandirmos os horizontes e nos concentrarmos no plano de felicidade de Deus, poderemos encontrar a paz, sabendo que os reveses atuais não durarão para sempre. Porque tudo passa, né? Nós espíritas sabemos disso. Tudo passa. Tem muitas histórias de Chico, né, que ele contava, que tudo na vida passa, e passa mesmo. Nós não somos felizes eternamente, nós não somos tristes eternamente. Nós, se cuidarmos de nós, não vamos ser doentes eternamente, e assim vai. Não nos preocupar com o que não podemos controlar, foi o que eu acabei de falar, mas tem mais um pouquinho aqui. Quando algo que está fora do nosso controle nos tira a paz, é tentador nos sentirmos desesperançados ou irados com isso. Mas de nada adianta nos ater a coisas que não podemos mudar. Em vez disso, aproxime-se de Jesus para encontrar a paz interior, mesmo quando a vida fica difícil. Ele prometeu enviar o Consolador prometido. Já enviou. Perdoar os outros é uma forma também de encontrar a paz. Com frequência, a coisa mais difícil de abandonar é a negatividade que sentimos quando alguém nos prejudica. Não é? Quando a gente sofre e nós achamos que é uma injustiça, nós ficamos muitos dias, às vezes muito tempo, com aquele sentimento de revolta, de injustiçado. E o que mais nós sabemos é que injustiça tem no mundo, mas injustiçado não, né? Todos nós sabemos disso. Então, esse também é um momento em que nós temos que refletir e não nos sentirmos revoltados porque sofremos uma injustiça, mas sim nos aproximarmos de Jesus, porque só com a paz que advém dele é que nós podemos também conquistar a nossa e nos libertar. Mas o perdão, ele nos liberta, né? Então, quando acontece isso, de sofrermos uma injustiça, nós temos que perdoar. E o perdão, Jesus ensinou, né? Receberemos a alegria do perdão em nossa vida quando estivermos dispostos a perdoar os outros espontaneamente, né? Sem condições. Porque sempre nós queremos perdoar com condições. Eu perdoo se ele nunca mais fizer tal coisa, se ele não fizer mais isso. Então, como resultado do nosso perdão espontâneo, Jesus encherá a nossa alma de alegria que acompanha a divina paz de consciência, né? Ao nos voltarmos a Jesus, isso pode nos ajudar a nos livrarmos dos fardos emocionais e nos sentirmos plenos de paz. Porque sempre que nós oramos, que nós procuramos ler o Evangelho, nós nos sentimos mais aliviados. Né? Com certeza nós nos livramos daquele fardo, né, que Jesus já dizia na bem-aventurança, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, porque comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave, né? Arrepender-nos e confiar em Cristo é uma outra maneira de conseguir a paz.
Não importa que tudo esteja indo bem em nossa vida, o fardo das imperfeições que carregamos sempre nos roubará a paz. Porque muitas vezes somos nós mesmos, com as nossas imperfeições, quem destrói a paz que nós temos, o pouquinho de paz que nós temos. Às vezes precisamos pedir a Deus para nos ajudar a nos arrependermos plenamente, pois todos precisamos nos arrepender regularmente e, por meio da disciplina e da elevação moral, purificarmos de tudo que nos impede de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Maneiras de ajudar também outras pessoas a encontrar a paz. Compartilhar com outras pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos em casa uma pessoa que nos auxilia no serviço doméstico e nós vamos fazer o nosso Evangelho no lar e não convidamos essa pessoa para participar do Evangelho, né? Ou outra pessoa que mora conosco, muitas vezes não é nem da família, ou é um parente distante, e nós não convidamos. Temos que convidar todas as vezes. Às vezes, na primeira vez ele não aceita, mas na terceira, na quarta, na quinta, ele acaba aceitando e vem para saber como é. Porque é o Evangelho de Jesus. Em qualquer religião ele é o mesmo, né? Assim como podemos encontrar paz para nós, podemos nós mesmos, concentrando-nos em Jesus, podemos conduzir outras pessoas a encontrá-lo também. Ele que é o fundador da paz. Por exemplo, tente compartilhar um livro ou uma citação do Evangelho que o ajudou a aprender mais a respeito da paz de Jesus Cristo. Ser pacificador, né? Você ser pacificador já diz que você encontrou a paz dentro de você. Nós tivemos muitos pacificadores já na Terra, né? Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros aí. Ajude seus amigos ou irmãos a resolver conflitos. Seja tipo um embaixador, né, de resolução de conflitos, aquele que tem aquela palavra conciliadora, que vai deixar as pessoas refletirem, pensar, para que tomem uma decisão acertada nos conflitos. Podemos enterrar nossas armas de guerra, armas como a maledicência, a vingança, o egoísmo, e trocá-las por instrumentos de paz. Falar de modo gentil, obedecer aos mandamentos de Deus, que são aqueles dois, né, que Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E perdoar as 70 vezes 7 vezes que Jesus nos recomendou. É 70 ou 77? 77 vezes 7 vezes. Hã? Sei, porque se você for multiplicar isso, cada falta, viu, gente? É cada falta. Cada vez que a pessoa fizer, tem que perdoar essas 449 vezes. Então, sempre. Ser um bom ouvinte. Tem quanto tempo aí? Passou 10 minutos. Passou? Mas está tão bom que não problema não. Está já terminando. Nossa, eu pensei que era de 10 minutos. Ela olhando, eu digo, ela está acompanhando. Para mim era até 20, até 4. Chega no 4. Ser um bom ouvinte.
Às vezes as pessoas que estão passando por dificuldades precisam apenas conversar abertamente a respeito de seus pensamentos e sentimentos, em vez de guardá-los para si mesmo, né? Nada como você ouvir uma pessoa que está muito angustiada e ou ficar calado ou emitir uma opinião que vai ajudá-la realmente. Não que nós vamos resolver os problemas da pessoa, mas às vezes a pessoa precisa de uma opinião sincera, né? E, por fim, entendemos que a paz interior ela está umbilicalmente ligada à prática do bem. Por isso, quem age no bem, quem bem cumpre a parte que lhe cabe, quem pratica o bem sempre, em qualquer situação ou circunstância, sentirá como decorrência a alegria de ter a tão anelada paz interior. Participem dessa campanha, promovam o bem e construam a paz. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos voltar aos nossos lares com os nossos corações repletos de paz. Muita paz.